Olá, bem-vindos ao canal, bem-vindos ao Eles em Um. Meu nome é Joyce. Mais um vídeo aqui que será caótico, sei lá, que será caótico com certeza, porque os meninos estão aqui ao meu redor e vocês já viram como é que é. Mas ó, tô tentando abrir aqui porque eu vou responder algumas perguntas de vocês que vocês me mandaram no Instagram. E aí tô tentando abrir aqui, né, pelo computador, porque como eu filmo com o celular, então Pessoal, eu vou brincar com a Sofia. aí, como eu uso o celular para filmar, não tem como eu ver pelo celular, né? Obviamente. Então, eu tô tentando abrir aqui, vamos ver se o computador vai colaborar. E antes de começar esse vídeo, já se inscreva no canal, deixe seu comentário, deixe seu like também, que isso é muito importante para nós. E eu acabei esquecendo de falar em vídeo, que eu já sorteei, já fiz o sorteio da rifa. Não sei se todo mundo já viu. Já sorteei o ganhador, que é um amigo pessoal e bastante ativo aqui nesse canal. Muito obrigada, Mário, mais uma vez. Ele já recebeu o prêmio dele. E eu deixei o videozinho do sorteio aqui no YouTube. Então tá por aí, em alguma parte dos shorts aí. E aí aqui, ó, mostrando pra você. Oi. Levi tá numa falação. Aqui, ó, minha luminária, que eu fiquei de mostrar pra vocês. Esse foi um dos investimentos do canal aí, pra gente fazer um cenário bonitinho, né? Olha aqui que legal, ó. Ela apaga, né? Essa luz amarela, só que ela é mais forte do que isso, porque tá acabando a bateria. Tem a branca e tem essa daqui que é mais meio termo, né? Nem tão branca, nem tão amarelada assim. E aí, vou deixar o link dela aqui embaixo, se você quiser comprar. Um preço maravilhoso. E a coisa mais linda, ela é estilo lamparina, ela vem com carregador, muito bonitinha. E eu amei ela. Agora vamos abrir as perguntas aqui. Vou responder algumas perguntas que vocês mandaram. Não vou falar o nome das pessoas, porque, enfim, não vou expor ninguém aqui. E quero só responder mesmo para vocês conhecerem um pouco mais a gente, um pouco mais nossa família, me conhecer também um pouco mais. Fala sobre como ter uma rotina bem estabelecida com as crianças, casa, marido, igreja. Então, kkkk, que é a loucura mesmo. A rotina, o mais importante é você manter as mesmas coisas a maioria dos dias da semana, pelo menos, né? Então, assim, eu tenho basicamente a rotina nossa aqui, né, de como a nossa casa funciona. E eu mantenho isso assim que possível, e quando sai da rotina, tipo, igual no dia de igreja, ou quando tem um evento, a gente simplesmente sai da rotina e no outro dia volta à rotina normal. Então, assim, eu não sei, eu acho que a dica talvez que eu poderia dar seria essa, fazer, pelo menos na maioria dos dias, uma ordem de acontecimentos na rotina, né, nas coisas. Olha, essa é forte, hein? Eu não pensei nas respostas antes, tá? De responder. Então, desculpem se sair asneira aí. Qual ou quais verdades do evangelho mais te ajudam na maternidade? Eu acho que, assim, cada fase da maternidade, a gente experimenta uma verdade bíblica, assim, na prática, na pele. A que eu tô vivendo agora é a de que Deus é soberano e eu sou limitada. Eu não sou Deus. Eu acho que isso é o que mais tem me feito pensar esses últimos meses. Eu querendo dar conta de tudo, querendo fazer muitas coisas, querendo abraçar o mundo. E eu sinto, assim, que essa verdade bíblica de que eu tenho um Deus a quem eu sirvo e ele é soberano, ele pode todas as coisas e eu não posso. Entender isso, que eu... Meu Deus, o Levi tá demais. Bateu na Lolana e não pode. Mas entender isso, que Deus é soberano e eu não sou. Eu não posso todas as coisas, eu tenho limites e eu preciso respeitar esses limites. O que você aprendeu com a sua mãe que você se vê repetindo como mãe? Quero falar de coisas boas, né? E uma das coisas é que eu via ela sempre lendo a Bíblia, né? Lendo a Bíblia todos os dias ali. Eu acho que ela lia a Bíblia anualmente. Então, todo dia ela sentava no sofá
e a gente não podia interromper esse momento, era um momento importante. E eu via ela lendo a Bíblia. E eu busco fazer o devocional a maioria das vezes. Não. Eu busco fazer o meu devocional a maioria das vezes na frente dos meninos para exatamente trazer essa influência na vida deles, para que eles me vejam lendo a Bíblia. Eu prefiro, claro, fazer o meu devocional sem barulho, sem interrupções, igual eu estou sendo interrompida aqui nesse vídeo. Mas eu acho que é importante eles me verem lendo a Bíblia, veem que esse momento é um momento que aos poucos eu vou ensinando que é legal que eles não me interrompam, que eu estou lendo a Bíblia, que eu estou em oração. Então eu acho que isso é uma coisa legal que minha mãe fazia e eu busco fazer aqui também. Como era a Joyce na infância? Nossa, eu amei essa pergunta. Vou até deixar uma fotinha minha aí de criança. Olha, eu era uma criança que eu me lembre, tá? Eu tenho muitas memórias da infância. Mas eu era uma criança... eu não era tímida. Eu era mais pra frente, assim. Eu nunca fui muito de ter vergonha das coisas. Entrei em muitos casamentos e eu não tinha vergonha nenhuma. Eu entrava de boa, feliz da vida, alegre, sorridente. Olha, a minha família me chamava bastante de chata, então eu acho que eu era também uma criança bem morrienta, sabe? Chorava à toa, aquelas meninas assim, bem, qualquer coisa, me machucou. Eu acho que eu era bem assim. Então eu era assim, eu acho que bastante sociável, brincalhona. Eu era muito artista em todos os sentidos. Eu inventava vozes. Eu fazia várias vozes, inventava apelido para as pessoas. Eu sempre gostei de fazer coisas de arte, manuais mesmo. Eu lembro uma vez que eu fiz uma bonequinha com tampa de garrafa PET. Ninguém me ensinou, não tinha YouTube na época, né? Então, eu fiz uma bonequinha com aquelas tampinhas de garrafa PET. Eu gostava de pintar. Eu falava que quando eu crescesse, eu ia ser pintora. Na verdade, eu queria dizer artista plástica, né? Mas que eu ia pintar quadros. Tá bom. E eu era bem artista, assim. E por isso que eu gosto de arte até hoje. E sempre gostei de dança, de fazer arte, de brincar com essas coisas assim. Como seria uma vida dos sonhos se pudesse realizar agora? Ai, meu Deus. Eu tenho muitos sonhos, assim. Depois que eu virei mãe, o meu maior sonho era ser mãe. Então, depois que eu virei mãe, eu fiquei meio que sem sonhos, sabe? Parece meio triste, meio bad, mas assim, eu fiquei meio... Nossa, já realizei o que eu queria. Eu casei, eu queria casar, casei. Eu queria ser mãe, era o meu maior sonho da vida. E eu realizei. Então, assim, eu fiquei assim, nossa, agora eu não tenho mais nenhum sonho. Mas agora, né, agora que os meninos estão crescendo, eu venho alimentando outros sonhos aí. E eu acho que, assim, a minha vida dos sonhos, se eu pudesse realizar agora... Meu Deus, que pergunta difícil. Hoje, assim, um desejo que a gente tem é de morar mais perto da nossa igreja. A gente mora um pouco longe e isso nos impede um pouco de estar participando de mais atividades. Então, eu gostaria de morar mais perto da igreja. Gostaria de ter mais condição financeira para pagar uma escola para os meninos, por exemplo. Um bom plano de saúde. Não ter que ficar, sabe, contando dinheiro. Tá bom, depois eu vou conversar com você, tá bom? Não ter que ficar contando umas moedinhas. Eu gostaria, assim, de ter uma vida mais tranquila nesse sentido. Mas, assim, no geral, eu tenho a vida que eu queria ter, sabe? Eu sempre, igual eu falei, né? Eu sempre sonhei em casar, ter filhos. Então, assim, eu cheguei numa fase da vida que eu tô bem satisfeita com o que eu tenho. E é isso. Se eu pudesse, assim, gostaria de trabalhar com a internet também. Vocês já sabem disso, por isso se inscreva no canal, deixe seu comentário, deixe seu like, faça todas as coisas, compartilhe o vídeo. Seria um sonho pra mim trabalhar de casa, trabalhar com a internet, não precisar sair pra trabalhar. Eu só saio uma vez na semana, né? O que é excelente, eu sei. Que sonho, né? Muitas... Ai, bora apagar a tela do computador, ótimo.
E aí é óbvio que eu já tenho isso, né? Essa flexibilidade, que eu trabalho só uma vez na semana, mas eu gostaria de não trabalhar nenhuma vez na semana fora de casa, né? De trabalhar só dentro de casa, talvez ter uma ajuda assim com a casa, com comida, seria assim, o que eu gostaria muito de fazer. De ter uma ajuda com essas coisas e poder focar com o meu trabalho na internet e focar na criação dos meninos, né? Tem alguma pessoa que você é grata por algo e que talvez ela não saiba disso? Eu acho que tem muita gente, né, que faz coisas por nós. A gente viveu para depender das pessoas, né? Nós dependemos uns dos outros para crescer, para sermos pessoas melhores, para evoluir, para evoluir é uma palavra meio, né, esquisita, mas assim, para crescer na fé, santificar, mais bonito, né? Se santificar. Mas assim, uma pessoa que me vem à mente foi o meu pastor Fique. Eu sou muito grata a Deus pela vida dele, porque ele é um homem muito dedicado aos estudos bíblicos, ele é muito acessível e eu tive experiências ruins anteriormente com pastores que não eram pastores de fato, né? Que não tinham essas características que Paulo diz a Timóteo, né? E eu vejo essas características na vida dele. E eu acho que, assim, é um privilégio tão grande fazer parte de uma igreja onde tem um pastor assim. Então eu sou muito grata a Deus pela vida dele, porque ele se dedica, porque ele, pela graça de Deus, ele exerce a função dele de pastor com muita excelência. E isso afeta a minha família, a minha vida, isso impacta totalmente a nossa vida, né? Como família e como igreja. Então eu sou muito grata pela vida dele. O que mais revela o caráter de Cristo dentro do casamento? Ô, gente, as perguntas muito difíceis, tem que pensar para responder essas coisas. Eu vou acabar respondendo besteira. O que mais revela o caráter de Cristo dentro do casamento? O que mais revela? O que mais revela o caráter de Cristo? O que me vem na mente é o serviço, porque Cristo veio, né, para servir e não para ser servido. E no casamento, se a gente não aprender isso, a gente vai sofrer um bocado. Se a gente não entender que nós aqui devemos servir ao outro, e isso serve para todos os âmbitos, né, da comunhão e da convivência cristã, mas dentro do casamento é muito intenso, né? E se a gente quiser ser servido o tempo inteiro, quiser as coisas só do nosso jeito, para nós, para o nosso próprio benefício, pensando de forma egoísta, vai ser muito difícil. Vai ser penoso esse casamento, né? Então eu acho que seria isso. Como é ser mãe de 2? Pretende ter mais filhos? Tem até outra pergunta. Vai ter o terceiro filho? Deixa eu ver se tem mais. Acho que só. É loucura. Ó. Ser mãe de 2 é loucura com doideira, com maluquice, com doideira. Eu acho que o meu maior desafio é porque eles têm idades próximas. Eu não sei, você pode comentar aí pra você que tem filhos de idade muito com mais diferença, né, de idade. Eu acredito que tenha desafios também, porque são de idades diferentes, então você tem que lidar com um, né, que tá aprendendo uma coisa, o outro que tá aprendendo outra coisa e educar cada um de um jeito. Mas também com os dois de idade próxima também acontece isso. Por exemplo, o Levi é um bebezão, né? E Eloá já tá entrando pra infância ali, muda muito as brincadeiras. De um ano pro outro já muda muito os gostos, o que gosta. E também por ser menino e menina, cada um gosta de uma coisa, cada um brinca de um jeito. Então, assim, é desafiador. Mas tem sido bom, eu acho que... É água. Ou é suco? Ah, era suco que tinha, né?
Eu acho que, assim, o maior benefício que eu vejo, pelo menos por enquanto que eles são pequenos, é para eles mesmos, porque eles brincam muito juntos. Então é bem legal ver essa relação dos dois. Mas assim, eu confesso que é mais fácil, tinha falado isso, né? Que é mais fácil cuidar de dois do que de um, nesse sentido, assim, porque um acaba brincando com o outro, e realmente, nesse sentido, é mais fácil. Mas é mais desafiador no sentido que você tem que, além de educar individualmente cada um, você tem que mediar o relacionamento dos dois, entendeu? Então eles ainda não sabem se relacionar de um jeito legal. Então a gente tem que estar ali mediando o tempo todo e chamando atenção e divide com a sua irmã e não faz isso e faz assim. Então é desgastante, sabe? É desgastante esse falar o tempo todo e corrige o tempo todo. Então essa parte é difícil. E se eu pretendo ter o terceiro? Meu sonho era ter no mínimo 3 filhos. A gente falava assim em ter só 2, tanto que até no nosso casamento, né, nos nossos votos de casamento, o Slander fala que a gente ia ter o Arthur e a Julie. E já tivemos o Arthur e a Julie aqui, com outros nomes, né? Já tivemos o Arthur e a Julie. Então, assim, nós estamos satisfeitos com os dois. O Arthur? Eu, assim... Mamãe, o Arthur? Você ia ser o Arthur. Beleza. Beleza? Beleza. E aí, eu queria, antes, ter o terceiro. Eu estava decidida a ter o terceiro. Só que agora, nesse momento, a minha resposta seria não. Que eu não vou ter o terceiro, nesse momento. Porque eu estou num momento difícil, assim, né? Esse ano tem sido um ano difícil, bem desafiador emocionalmente para mim. Então eu acho que por esses fatores a minha resposta seria que não vamos ter o terceiro. O Slander também concorda de que não vamos ter o terceiro. Porém, as coisas mudam, a nossa opinião muda, a realidade muda, a rotina muda, os meninos vão crescendo. E quem sabe, eu não descarto ainda essa possibilidade do terceiro. Mas, no momento, a resposta é que não teremos. Joyce, conta um pouco de você, a sua idade, região que mora, quanto tempo de casada e como... eu não peguei. Tá. E como é ser mãe de 2? É porque ela mandou, a pergunta separada. Essa parte eu respondi, né? Como é ser mãe de 2. Eu tenho 30 anos. Ano que vem eu faço 31, em fevereiro, então tá chegando aí, meus 31. Eu moro na região de Belo Horizonte. Eu já falei também, né? Temos 9 anos de casado, ano que vem nossas bodas aí de quê? De estanho, eu acho. Não sei, bodas de alguma coisa aí. Eu dou aula de balé e trabalho aqui também com o YouTube, apesar de não estar ganhando muito dinheiro com isso. Eu ganho através do link de afiliados, então se você for fazer alguma compra da Shopee, compra através do meu link que eu ganho um dinheirinho ali, dá pra tirar um extra. Mas assim, eu ainda não ganho dinheiro com isso, mas eu considero também um trabalho já. Tenho 2 irmãos, sou a do meio, filha do meio. Tenho uma irmã mais nova, a Thaís, que aparece aqui de vez em quando. E o irmão mais velho, que é o Hudson, que também já apareceu aqui no canal. E somos filhos de pais casados também, nós 3, os mesmos pais. E nascemos num lar cristão, então sou criada na igreja desde quando eu nasci, pela graça de Deus. Depois dos filhos, foi difícil reencontrar vocês como casal? Eu acho que sim. A gente não teve nenhuma crise em relação a isso. Tipo assim, de ter essas crises pesadas, sabe? De pensar em divórcio e querer sair de casa. Nada disso. Porém, assim, a vida muda muito pós-filhos, né? A gente fica mais cansado, a gente fica mais estressado. Então, assim, o tempo que a gente tem, às vezes, como casal, é curto, é diferente,
tem que modificar muitas coisas, a forma como a gente vai fazer. Por exemplo, se a gente quiser sair sozinhos, é todo um rolê, com quem que vai ficar e fazer esse planejamento, né? Então, assim, foi difícil sim. E eu acho que nós ainda estamos nesse processo, porque os nossos filhos são muito pequenos, então eles demandam muito da gente. Eles demandam muita energia física, mental, e agora são dois. Então cada um pega um para poder cuidar, né, quando o Slander tá em casa. E então a gente está ainda aprendendo, né? É tudo muito recente, tudo muito novo. O Levi vai fazer 2 anos agora. Então nós somos pais novos, né? Nós temos pouco tempo de maternidade e paternidade. Então a gente está aprendendo a encontrar, a priorizar esses momentos em casal, e não deixar as coisas acumularem, as coisas pequenas da rotina acumular, conversar bastante, falar o que tem que falar. Isso tudo ajuda bastante. Você acha que mães devem parar seu serviço na igreja para ficar por conta só dos filhos? Eu acho que depende, porque o que a gente tem que ter em mente, pelo menos na minha cabeça, é que todo o serviço que a gente faz é para o Senhor. Então a gente não pode cair nessa de que só o nosso serviço da igreja, que a gente está fazendo na igreja, que é santo. Só o serviço que a gente faz relacionado ali diretamente à edificação de pessoas, ajudando nos cultos, que é um serviço que é para Deus, né? E a gente tem que ter esse cuidado. Então eu acho que se o serviço na igreja está prejudicando em alguma área da sua família ali, enfim, no seu casamento, ou na própria criação dos filhos. Ah, não, desligou de novo. Se tiver atrapalhando, eu acho que sim. A mulher deve se abster temporariamente desse serviço direto para a igreja para cuidar do lar. Porque o serviço em casa é bem puxado, né, gente? E se você pensar que você é responsável, primariamente, em evangelizar os seus filhos, em discipulá-los, você precisa priorizar isso. Priorizar, nesse sentido, a sua casa, né? Então, eu, por exemplo, se eu estiver me sentindo sobrecarregada nesse sentido da igreja, eu vou abrir mão, sim, do serviço na igreja para temporariamente estar em casa de forma mais consciente. E eu acho que é isso. Então depende do contexto, depende se seus filhos são maiores, seus filhos são menores. Eu acho que se for bebezinho é complicado se você ficar ali na igreja o tempo todo. Mas eu acho também que tudo é sabedoria divina mesmo. Por isso que a gente precisa orar e depender do Espírito Santo para que Deus nos dê sabedoria para a nossa situação em específico, né? Porque é importante também para os nossos filhos nos verem servindo na igreja, né? Mas a gente tem que entender que agora nós não somos solteiras mais. Então nós não temos aquele tempo que a gente tinha antes, né? Levi, pode pegar bolo, pode pegar o bolo. A gente pode. A gente não tem esse tempo mais de servir como a gente servia antes. Eu era a ratinha de igreja. Eu ficava na igreja, eu e meus irmãos, assim, o dia inteiro se deixasse. Hoje eu não tenho esse tempo mais. Eu preciso entender isso, que a minha prioridade aqui agora é a minha casa. Então, eu não posso sacrificar os meus filhos o tempo todo, né? Claro que uma vez ou outra eles vão dormir mais tarde, porque a gente tá num evento da igreja, eles vão ter que acordar mais cedo, porque a gente tem que chegar mais cedo na igreja. Eventualmente, ok. Mas se isso começar a atrapalhar a nossa família, atrapalhar a nossa vida, como casal, enfim, eu como mãe, aí eu acho que a gente tem que reduzir o ritmo aí. Qual a melhor parte de ser mãe? Eu acho que a melhor parte de ser mãe, eu acho que é uma parte que muitas mulheres, infelizmente, têm perdido esse privilégio. Tá escuro, filho. É de poder ver de perto o crescimento deles. Então, acompanhar esse desenvolvimento, pra mim, eu acho muito legal. Igual o Levi tá nessa fase de falar, de montar frase. Gente, é tão bonitinho. Tipo um bebê que não fala nada. Do nada tá falando tudo.
É muito legal. E, tipo assim, igual a Eloá também vai entrar numa fase nova agora, que é ir pra escola, de se relacionar, de se relacionar mais com pessoas de fora, né? Ela sai um pouco dessa bolha aqui de casa e vai para o mundo, né? Se relacionar com as pessoas e ver essa interação dela com as pessoas também é muito legal. Então, eu acho que acompanhar esse desenvolvimento é muito, muito bom. É isso, gente. As perguntas foram essas. Muito obrigada por quem mandou as perguntas lá no Instagram. Se vocês quiserem mais vídeos como esse, quem sabe eu faço um vídeo desse com o Slander, né? Ele tá precisando voltar aqui no canal. Então, nos mande perguntas. Deixa aqui, pode deixar aqui nos comentários desse vídeo as perguntas, se vocês quiserem fazer alguma pergunta para nós dois, em relação à paternidade também. E, enfim, é isso. Muito obrigada por terem assistido esse vídeo. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!